A riqueza da graça é a verdadeira adoração em Cristo. Eu sou a missionária Defran e trago uma palavra de vida eterna. Efésios, capítulo 1, versículos a partir do 1 até o 23. Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da Igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amados e amadas do Senhor. Vamos juntos navegar, mergulhar na palavra de Deus e especificamente vamos explorar as verdades que o apóstolo Paulo nos revela na sua carta aos Efésios. No capítulo 1,
Preparem seus corações, pois a palavra de Deus é viva e eficaz para transformar as nossas vidas. Identidade e herança em Cristo. O apóstolo Paulo começa essa carta com uma veneração, um louvor a Deus. E não é para menos. Ele vem nos lembrar das verdades que algumas vezes esquecemos em meio aos nossos dias. E quais verdades são essas? Em Efésios, no capítulo 1, do 3 ao 6, mostra que somos escolhidos, amados e predestinados. Antes mesmo de o mundo existir, Deus já nos conhecia e nos escolheu em Cristo. Não porque éramos bons ou porque faríamos algo para merecer, mas por seu puro amor e graça, Deus nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Pensem, antes de tudo, Deus já tinha um plano de amor para nós. Isso não nos torna exclusivos ou melhores, mas mostra um amor difícil de se medir, que vem de Deus para nos alcançar. E em Efésios, no capítulo 1, do 7 ao 10, nós encontramos sobre a fala de Paulo: somos redimidos e perdoados. Nossos pecados nos separavam de Deus, mas Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, nos redimiu, nos trouxe para perto do Pai. Jesus Cristo pagou o preço, nos concedeu perdão e Deus nos revelou seu plano de unir todas as coisas em Cristo. É uma graça tão rica e abundante. Jesus é o centro de tudo e por ele somos selados com o Espírito Santo. E em Efésios, no capítulo 1, do 11 ao 14, nós vemos que depois que cremos em Jesus, Deus nos selou com o Espírito Santo, porque cremos, recebemos o Espírito da promessa como selo de propriedade particular de Deus. Podemos até dizer que o Espírito Santo é como um anel de noivado, uma garantia, um sinal de que somos propriedade de Deus e que a herança que Ele nos prometeu é real e certa. Ele é a parcela da nossa herança, que nos garante a plenitude que virá. Que segurança maravilhosa! O apóstolo Paulo traz muito mais revelações. Em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 15 ao 23, a oração por sabedoria e revelação. Ele ora para que tenhamos sabedoria e revelação, para entendermos a grandeza do que Deus fez por nós. Ele pede que nossos olhos espirituais se abram para compreendermos 3 coisas. Primeira, a esperança da nossa vocação, o futuro que nos espera em Cristo. Segundo, a riqueza da sua herança nos santos, o valor inestimável que temos em Deus e o que Ele nos dá. Terceiro, a suprema grandeza do seu poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou acima de todo principado, autoridade e domínio. Esse poder está à nossa disposição. Jesus é a cabeça da igreja, que é seu corpo, e ele preenche tudo em todos. Somos o templo vivo do Espírito Santo que permanece em nós. Já temos bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Paulo declara que em Cristo já estamos ligados no reino celestial, não aguardando apenas o futuro. O apóstolo Paulo encerra dizendo que Cristo está assentado acima de todo o poder. A igreja é seu corpo. Ele enche tudo em todos. Se ele é a cabeça e nós somos o corpo, então vivemos na dimensão espiritual nele. Não somos apenas um corpo buscando o espírito, mas um espírito vivendo dentro de um corpo. O selo faz de nós um templo vivo e garante nossa herança final. Cristo reina sobre tudo e nós estamos nele, certo? Se a resposta é sim, já participamos dessa posição. Não fomos improvisados, fomos planejados, não somos independentes, fomos selados por Deus, não somos salvos por mérito, vivemos pela graça. Você que me ouve,
não é resultado do acaso, nem alguém tentando merecer o amor de Deus. Você foi escolhido, você foi escolhida antes de nascer. Você é propriedade dele e já colocado em Cristo nos lugares celestiais. Viva como quem pertence ao reino de Deus. Viver em espírito não é algo misterioso, difícil de entender. O Espírito Santo governa pensamentos, atitudes e escolhas. A identidade espiritual fala mais alto que as emoções e a carne. As decisões são baseadas na verdade de Deus, não no impulso humano. Não é sentir algo, é andar consciente de quem somos em Cristo. Nossa realidade maior está em Cristo, não nas circunstâncias. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos, capítulo 8, versículos do 9 ao 10. Nós não somos o acaso, nós somos obra-prima do Deus poderoso e propriedade peculiar do grande eu sou. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que os olhos espirituais se abram, assim como o apóstolo pediu naquela carta aos Efésios, e também por nós, que cada mente seja iluminada pelo Espírito Santo, para entender que não somos obra do acaso, e sim escolhidos antes da fundação do mundo. Senhor, revela aos corações que a sabedoria não vem por merecimento, mas pela graça que está em Cristo Jesus. Abre o entendimento para a compreensão de que não somos um corpo buscando o Espírito, mas um Espírito vivendo temporariamente neste corpo. Senhor, aqueles que ainda não entenderam que foram selados com o Teu Espírito Santo, que hoje essa revelação entre como luz dentro da alma, que saibam que são propriedade do Senhor e estão marcados pelo selo da promessa, herdeiros de uma herança eterna e participante do reino celestial. Eu oro para que o Espírito de sabedoria venha agora e que todo engano, todo pensamento humano e limitado seja quebrado pela verdade da Tua palavra, que caiam as vendas dos olhos, que a alma entenda o chamado, que o coração receba a certeza da graça e que a fé desperte para viver como quem já está em Cristo. Eu declaro que esta palavra não vai se perder, mas vai produzir consciência, identidade, libertação e transformação. Em nome de Jesus, eu declaro amém. E para meditar, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Ao nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e ao Espírito Santo que habita em vós que crê, toda honra e toda glória. Amém.